Olá! Hoje eu vim trazendo o livro O Conde de Monte Cristo. Essa daqui também é uma adaptação. Eu dei uma pesquisada e parece que o livro original tem por volta de 1.500 páginas. Já nessa adaptação, que é um breve resumo, ela tem 287. Também é da mesma editora Príncipes. Eu acho que eles têm investido bastante sobre livros clássicos, não sei muito a respeito dela, mas eu vou pesquisar um pouco mais. E por se tratar de uma adaptação, esse livro aqui fez falta em algumas contextualizações. Eu senti um pouquinho de dificuldade de entender algumas situações, porque é uma leitura muito, como posso dizer, as coisas já estão acontecendo. Então você vai pegando o contexto conforme o que eles estão conversando. Mas se tratando da obra, eu vou fazer um breve resumo. O nosso protagonista aqui se chama Edmond Dantes. Ele é um jovem de aproximadamente 20 anos de idade e ele é um marinheiro. Ele tem um futuro muito promissor, ao ponto que o líder, o chefe dessa embarcação, ele havia morrido nesse meio do caminho. E ele colocou Dantes como o líder, quem iria tomar a frente. E ao chegar na sua cidade natal, o Dantes, ele é muito bem recebido, tanto pelo chefe, o dono dessa, vamos dizer, uma frota de navios que fazem entregas e transportes de mercadorias, se eu não me engano é de algodão, e ele é praticamente reconhecido como o próximo chefe dessa embarcação. E deixa claro que também o dono tem uma certa admiração por esse protagonista. Ele é um cara muito esperto, habilidoso e que faria muito bem esse papel. Ao chegar na sua cidade, além de ser recebido pelo seu chefe, ele também é muito bem recebido por sua noiva, Mercedes. Eu imaginei logo um carro, mas isso é só coisa da minha cabeça. E o seu pai. Só que o seu pai, ele é um homem que não trabalha, então vamos dizer que ele precisa do filho. E ele estava basicamente sem dinheiro, então Dantes era quem sustentava ele. E também ele é recebido por sua noiva Mercedes, que já estava ansiosa pela sua volta. Foi uma viagem longa de aproximadamente 3 meses. Só que aqui a gente fala também sobre as pessoas que criaram todo um complô contra o protagonista. Um garoto jovem, com uma carreira em andamento, com praticamente uma esposa e sendo amado pela sua família. E aí que desperta a inveja desses outros companheiros que, pelo nosso protagonista ser um pouco inocente, não havia percebido isso. Entre eles está o primo da Mercedes, a sua noiva. Ele almejava a mesma mulher que ele e de certa forma queria o máximo possível conquistar ela. Ela era uma mulher mencionada muito bonita, de um destaque muito grande na região. Além disso, tem o seu companheiro, o seu colega de trabalho. Esqueci o nome dele, mas ele também queria muito a posição de Dantes. E envolvido também nesse complô estava o vizinho do Dantes, que já estava ciente de toda a situação, mas se manteve calado. O que aconteceu? Como se tratava de uma época com conflitos de interesses políticos, qualquer coisa que fosse mencionado nesse campo gerava uma tensão. Qualquer pessoa que estivesse envolvida com opostos nesse momento, eles poderiam ser presos ou interrogados. E esse foi o caso de Dantes. Os seus colegas e pessoas próximas acusaram ele como bonapartista
E isso fez com que ele fosse levado justo no seu momento de casamento para ser interrogado por um vice-procurador. E esse vice-procurador, coincidentemente, também estava em um momento delicado, porque ele almejava uma posição maior e também estava prestes a se casar com uma mulher muito rica e de alto status. Então ele não queria se envolver com nada em relação a políticas controversas. Então, no momento que ele encontra Dantes, ele descobre que a acusação que seus colegas haviam feito com ele estava diretamente relacionada a ele. O vice-procurador tinha a carta que acusaram que o Dantes havia de levar, tinha um nome endereçado ao pai desse vice-procurador. Então ele não poderia se envolver nessa situação. Então, para camuflar tudo o que estava acontecendo, que poderia prejudicar o seu status, ele acusa o Dantes como se fosse um real traidor. Isso faz com que Dantes seja levado imediatamente a um cárcere. E ele, na expectativa que as coisas se resolvessem, assim como esse vice-procurador havia prometido, que havia entendido toda a situação, não acontece dessa forma. Nos primeiros momentos, o Dantes está esperançoso que as coisas se resolvam, depois ele fica deprimido, desiludido, ele começa a ver que havia perdido tudo de fato. Ele chega, de certa forma, até enlouquecer, desejando a morte e, de certa forma, tentando morrer, evitando se alimentar, mas chega, sabe, aquela sensação de que é instinto de sobrevivência. Você inconscientemente não consegue fazer isso. Então foi o que aconteceu com Dantes. Ele ficou muitos anos na prisão, até sendo desejado sair de lá, qualquer que fosse o local, contanto que entrasse em contato com alguém. Infelizmente, após esses anos, ele conseguiu encontrar um dos prisioneiros da cela, que é o Abade, um homem que também estava há alguns anos a mais que o nosso protagonista. Ele também estava preso por envolvimento exatamente político. E com os anos vão se passando e Dantes, ele já perdeu completamente a esperança de ser salvo, ele começa a criar uma relação de amizade com esse Abade para fugir dessa cadeia, dessa prisão. E como uma forma de, vamos dizer, amizade, eles começam a compartilhar informações. E é aí que o protagonista, ele descobre que as pessoas que estavam próximas a eles foi quem causou todo esse infortúnio. E como uma forma de ele progredir e evoluir, o Abade, ele oferece a Dantes todos os conhecimentos e informações que ele tinha. Era um homem muito inteligente e que tinha catalogado vários dos seus conhecimentos naquele local. Ele era bem engenhoso. E foi assim se passaram muito mais anos. E chega um momento na história que, se eu não me engano, eles ficaram aproximadamente 10 anos juntos. Aí ele absorveu o máximo de informação possível e descobriu que seu colega de cela, na verdade, tinha uma doença e que não tinha mais tanto tempo de vida. E ganhando a confiança desse homem, que já era muito mais velho do que o Dantes, ele passou uma informação e um conhecimento além do que ele esperava, que seria de riquezas. O Abade tinha um relacionamento com uma casa de conde falida, e nessa casa não havia mais herdeiros. Então, como só havia sobrado o Abade, esse herdeiro, esse último na linhagem, deixou a casa para o domínio dele. Então, após a morte, o Abade ganhou essa casa, esse castelo, e vendeu. Mas antes de vender, ele descobriu que havia um tesouro perdido na família.
Ele tinha expectativas de ficar com esse tesouro após a prisão. Talvez isso servisse como um gatilho de esperança para que ele continuasse ali, esperançoso de algum momento sair de lá. Mas já era tarde demais, ele não tinha como. E é o que sobra o nosso protagonista, o Dantes. Ele ainda jovem, vamos dizer que ele consegue sair da prisão por volta dos seus 33 anos de idade. Essa era uma oportunidade perfeita para que ele tivesse um recomeço, que ele também pudesse se vingar, porque um dos gatilhos que fez com que o Dantes tivesse uma nova perspectiva de vida é poder fazer aquelas pessoas pagarem pelo que ele passou. Então, ao sair da prisão, a vingança de Dantes não é de imediato. Primeiramente, ele está morto. Ele não pode nunca mais revelar sua verdadeira identidade, porque o homem que estava lá não pertence mais a esse mundo. Ele foi esquecido por todos, até mesmo por aqueles que o amavam. A sua esposa, ou futura esposa, a Mercedes, ela acabou caindo nos encantos do seu primo e casou com ele. A princípio ela estava relutante, mas a desilusão que ela havia ao ver que o seu noivo nunca mais iria voltar, ela casou com o seu rival. Já o pai de Dantes, ele estava tão deprimido com a perda do filho que foi um caso muito similar ao que Dantes passou. Ele se recusava a se alimentar e acabou morrendo de fome, também na pobreza. Então, o que sobra para o protagonista? Ele não tinha mais o amor do seu pai e da sua noiva, e uma das pessoas que havia lutado por ele enquanto ele estava na prisão era o dono da embarcação, que tinha muito apreço por ele. Ele havia recorrido de diversas formas para tentar soltar o rapaz, mas ele não conseguiu de forma alguma. Então, quando o Dantes saiu, ele tentou retribuir aqueles que ainda estavam com ele, ou ele acreditava que havia mantido essa relação apesar da distância, que foi esse único homem da embarcação, o único dono, o chefe dele, que estava lá ainda pensando nele. Apesar de ter já se passado 14 anos, o protagonista não se esqueceu desse ato. Então, ao sair da prisão, a princípio, o Dantes ele conseguiu entrar em um navio contrabandista e trabalhou por esse período lá. E graças a isso, ele conseguiu ter estratégias e formas de encontrar o tesouro. E não foi ações imediatas. Isso prova que a vingança do personagem principal não se trata só de fazer aquilo que ele pensou por muitos anos. Eu tenho que me vingar imediatamente após sair daqui. Não. Ele se reestruturou, ele criou um novo vínculo, fez novos relacionamentos e também mudou sua identidade, o seu nome, o seu eu, para que, enfim, fosse atrás da vingança. Então, após ele encontrar o tesouro, ele não chegou assim de forma estrondosa. Ele demorou mais 10 anos para criar uma imagem e uma identidade implacável. Então, o Conde de Monte Cristo surge daqui, esse nome. Onde estava o tesouro? Estava na ilha de Monte Cristo. Então, é como se naquele momento aquele homem estivesse renascido. Não era mais um homem cheio de expectativas, esperanças e sonhos, mas sim um homem apático e direto ao ponto. Ele não tinha mais aquela simpatia, não tinha mais aquela alegria ou determinação para ajudar as outras pessoas. Ele tinha um objetivo e precisava seguir ele. Então, a única pessoa que ele se compadeceu foi a família daquele dono das embarcações, porque depois de 14 anos ele estava praticamente falido.
Então, como uma forma de retribuir a ação de ainda correr atrás por um colega, um amigo, o Dantes aproveitou toda a fortuna e riqueza para começar ali, fazer a ação dele a partir daquele momento. Mas tirando isso, nenhum pensamento do Dantes foi voltado além da vingança. Aí começa uma parte que eu acho muito interessante na história. É como se os eventos fossem uma tremenda coincidência, mas deixa entender que, apesar desses anos todos, ele planejou tudo, mas não de uma forma direta. Ele fez as ações dele de forma muito indireta. Por exemplo, ele não chegou lá para acusar ou causar infortúnios na vida das pessoas. Ele só dava sugestões. Ele analisava, estudava tudo sobre aquela pessoa, tudo sobre o passado dos seus inimigos. E a partir daí ele tirava proveito dessas informações e passava para outras pessoas, para assim essa pessoa ser condenada. Mas mais para o final do livro, deixa uma coisa muito clara, que o personagem, ele de certa forma tem uma redenção. Ele cometeu os seus atos de vingança, mas ao mesmo tempo não foi da forma como ele esperava, porque haviam pessoas além dos seus inimigos que também estavam envolvidas na história e de certa forma também impactou essas pessoas. E é esse basicamente o desfecho de O Conde de Monte Cristo, uma redenção que só veio depois de uma vingança esperada por 10 anos. Falando dessa obra, mais uma vez, não é algo que eu estou muito acostumada a ler, mas eu achei interessante. Há uma explicação porque isso se trata de um clássico. Entre essa obra, O Conde de Monte Cristo, e também eu percebi de Crime e Castigo, é que não existem finais felizes. Você pode ter recomeços, mas sempre fica marcas, cicatrizes, e de certa forma você tem que aceitar elas. Não tem o que fazer, não tem o que mudar. E finaliza assim, nosso personagem é como se ele tivesse tendo um recomeço. Eu acho essas histórias muito agridoce. Elas não têm uma finalização feliz, mas também não é 100% triste. E é isso. Eu vou terminar aqui. Tchau!